Gostava de começar por partilhar este que foi o processo de liquidez, por duas questões que se colocaram desde logo pela impossibilidade de nós nos encontrarmos fisicamente, que era, seria possível compatibilizar as imersões na água e os dispositivos digitais, no fundo. Aquilo que me preocupava mais era esta ideia de que todas as superfícies que nos mediavam, que nos bloqueavam, que nos separavam, eram superfícies muito lisas, que no caso do trabalho que eu tenho vindo a explorar, podiam ser problemáticas, a falta de textura que estas matérias, que estes dispositivos tinham. Portanto, grande parte do trabalho tem a ver com a procura de trazer essa materialidade para, para o trabalho, para as fotografias, para o cruzamento com os arquivos que eu escolhi, e inclusivamente o cruzamento entre os arquivos que o Francisco Varela mostrou no início e os arquivos fotográficos pessoais. Outra questão que se colocava era como é que eu poderia fazer então esse cruzamento entre os arquivos. Já vou falar um bocadinho mais sobre isso à frente. Este é o caderno que vos falei há pouco, o caderno da escrita afluente, e no fundo das primeiras coisas que me tocou, as primeiras coisas que me tocaram foi o facto das águas que tinham sido recolhidas pelo Francisco. Havia uma delas que se chamava água bruta. Pode ser importante saberem que eu nasci no Porto, que vivi grande parte da minha vida no Porto. Fui mãe no Porto, portanto esta relação com o corpo vai ser muito importante no trabalho que vão ver a seguir. Portanto, no fundo eu andava à procura desta relação entre o Porto, a pedra, já vou explicar um pouco melhor isto, a água e o meu próprio corpo. Nas memórias que tenho desde muito pequena na relação com a cidade, a presença do granito, destas grandes escarpas junto ao rio, é qualquer coisa que me acompanha desde muito nova. E, portanto, eu queria trazer também essa relação do granito, e era um granito que, na minha infância, parecia que chorava, não é? Porque destas grandes paredes junto ao rio brotam águas várias, e à volta destas águas aparecem muitas outras plantas, mais ou menos improváveis. E portanto, todo esse imaginário, toda essa imagem fotográfica habitava no meu imaginário também. Portanto, algumas fotografias que eu vou trazer do meu arquivo têm a ver com isso. Depois, no cruzamento com o arquivo trazido pelo Francisco. Eu, na verdade, optei por me focar mais neste arquivo que ele mostrou inicialmente, por várias razões, mas uma delas tinha a ver com uma ligação a uma parte da cidade que a mim dizia-me respeito. Portanto, no fundo, dos primeiros encontros que nós tivemos, eu achei que a minha passagem pela cidade, a minha vivência da cidade, trazia qualquer coisa da toponímia, e essa toponímia tinha também a relação com a água. Por exemplo, atravessa Poço das Patas, onde vivo próxima do Campo 24 de Agosto, anteriormente conhecido como o Campo Mijavelhas. Portanto, havia toda uma relação entre este conceito de água bruta e a própria toponímia dos lugares que eu vinha a habitar e onde habito hoje. E, portanto, neste arquivo que eu selecionei, eu fui à procura das imagens desses lugares. O Campo 24 de Agosto, as águas subterrâneas. Portanto, no fundo, já consigo encontrar aqui uma relação, uma necessidade que eu tive de cruzar, por um lado, a pedra da escarpa, que era qualquer coisa que vinha da minha memória, desta ideia de criação de uma história da água na relação com a cidade, e depois, neste arquivo, a procura desses lugares subterrâneos que, ao longo deste arquivo, vão surgindo, e, portanto, eu foquei mais sobre aqueles lugares que eu conhecia, ou os lugares por onde eu tinha andado, sem muitas vezes ver, uma vez que estes lugares são mais ou menos invisíveis no dia-a-dia. Portanto, estas foram algumas das imagens que eu selecionei do arquivo todo.
Este arquivo depois pode ser descarregado por vocês integralmente. Algumas das coisas que mais me impressionaram neste documento, para além das fotografias, que depois vão ver como eu trabalhei mais tarde, é também algumas das passagens da experiência com água que estas duas personagens que vão habitando todas as imagens fotográficas e que andaram pelo Porto, pelos subterrâneos do Porto, vão querendo mostrar, ou seja, a experiência de estar submerso, a experiência de entrar em túneis muito pequenos, a experiência de andar à procura do lugar onde a água nasce, e portanto eu tirei algumas dessas passagens que gostava de partilhar com vocês. A determinado momento, Baía Júnior, que é quem faz este trabalho de investigação, em 1909, diz que a água nasce em granito. Tem um cheiro amoniacal horrível. Há figuras a ocupar parte da fotografia onde estão inúmeros bolos fecais. É um cheiro penetrante. A origem da inclinação da água encontra-se longe. E uma das que me mais sensibilizou foi esta ideia de que não foram tiradas nenhumas fotografias no interior desta mina por não nos acharmos com coragem de lá voltar segunda vez, por causa do grande tempo que para esse serviço era preciso, não sabendo se poderíamos conseguir isto sem risco para a nossa saúde, visto como teríamos de assim estar mergulhados em água durante várias horas. Portanto, são todas estas experiências que me levaram a querer também fazer alguns dos percursos da água, neste caso aqueles que me diziam respeito à minha vida, à minha vida pessoal, aos locais que eu de facto fui habitando, mas desta vez procurando aquilo que permanecia invisível. Portanto, estas são algumas das fotografias que eu procurei depois ampliar no trabalho de colagem que vão ver mais à frente. Há realmente estas figuras que vão sendo figuras constantes ao longo do arquivo. E há até inclusivamente colegas meus que procuraram dar foco a esses rostos que aparecem. No meu caso, de facto, a pedra foi aquilo que mais se impôs. Talvez por isso tenha necessidade de escrever com a própria pedra. Portanto, eu comecei o trabalho com duas pedras na mão. Acho que há toda uma ideia de turbulência à volta da expressão com duas pedras na mão que eu também quis procurar na relação com a materialidade do granito neste caso. Portanto, este foi o arquivo que eu escolhi e a pequena seleção, a seleção apertada que fiz a partir da minha experiência na cidade onde nasci. Para além deste trabalho, gostava ainda de vos mostrar aquilo que foi uma espécie de mergulho também no meu arquivo fotográfico, com este novo filtro, o filtro da água. Portanto, aqui voltando ao caderno, algumas das passagens que vos li aparecem aqui neste caderno. De alguma forma foram inspirando a maneira como eu me relacionava com as fotografias, mas também com o meu próprio arquivo. Algumas das coisas que estão aqui foram experiências que nós partilhamos no âmbito do workshop, e depois eu procurei que o relato destas histórias, destas experiências em conjunto, pudesse ser também ele submerso, utilizando um processo que eu já vos vou mostrar e que também podem repetir, se quiserem criar as vossas próprias histórias da água, usando tinta para fazer papel marmoreado. Mais uma vez, isto foi também a pensar na relação possível entre o papel e a pedra e como é que ele tem sido feito também. E neste sentido, todos os processos que foram inaugurados
obrigava-me também a pensar em novas palavras para aquilo que eu estava a fazer. Este é um dos casos, chegando à palavra mineragem, a relação entre o nascimento, o desejo e a pertença, e todas estas ideias ligam-se também, fluem com tantas outras palavras. E, portanto, aqui a relação entre a pedra, o papel e o livro também passou a ser importante para mim. Algumas das histórias da água que fomos partilhando também, eu procurava que elas fossem, de alguma forma, segundas, terceiras, quartas camadas de fotografias que também fui tirando ao longo deste tempo, durante o mês de janeiro, como por exemplo esta, que depois foi então mergulhada. A própria questão da água turva, a água que não está completamente purificada, também é um processo que o Francisco fala e que a mim me interessava, a ideia dela que não estar pura e também relacionada com uma água que está rica, nesta ideia de conceber outros mundos, não é? Houve alturas em que eu tive necessidade também, inclusive, de fazer listas de coisas que me interessavam procurar na cidade. O chafariz, a arca, o reservatório, a estação, a fonte, o poço, a mina, o manancial, o campo, e depois Mijavelhas e Poço das Patas voltavam a esta linha se quiserem, esta corrente de palavras que iam surgindo na relação com a fotografia e com os arquivos, e aqui novamente isso volta a acontecer. Avançava então agora para o arquivo pessoal. Portanto, o arquivo pessoal que trago aqui é um arquivo que foi visto com esse filtro, não é? Na relação. O que trago aqui são fotografias de um percurso que eu fazia muitas vezes e faço quando posso. No fundo, ele inicia-se na pasteleira, na margem, já na parte inferior, perto do fluvial, e, portanto, percorrendo toda aquela marginal, subindo o rio, aquilo que se encontra, aquilo que nos acompanha é sempre uma escarpa monumental que coloca o nosso corpo numa relação desproporcionada, e isso interessava-me muito. Este caminho, por um lado, acompanhado por um rio que desce no sentido contrário, e o chegar até casa obrigava-me a subir, entre aspas, o rio, sempre acompanhada por esta mancha gigante, até chegar à zona, passando a zona da Ribeira, e depois subindo pela Corticeira até ao campo 24 de Agosto. Para além destas imagens que eu vou usar depois nas colagens que foram feitas com o arquivo, fui também buscar outras imagens que me interessavam e que tinham a ver com esta ideia do toque, o toque da água, o toque da pedra, e portanto algumas das imagens que mostro aqui traziam essa ligação com uma memória, por um lado, da ideia do toque, e muitas vezes também aquilo que fica depois de tocar a água. Para além destas, que eram imagens que eu já tinha, eu senti a necessidade de voltar ao campo 24 de Agosto, e no campo 24 de Agosto há uma estação de metro que foi construída, no fundo com algumas dificuldades, porque foram se encontrando entre o nível da rua e o nível onde de facto está a linha, que é uma grande diferença de cotas. Um lugar intermédio, que era o lugar da arca, e durante as obras encontraram então uma ruína que hoje está no piso intermédio. Portanto, eu tive necessidade de voltar a este lugar e de o fotografar. Também vou utilizar algumas destas imagens do campo 24 de Agosto nas colagens que vou mostrar a seguir. Portanto, há de facto uma vontade de mexer no arquivo, mas também senti desde logo uma vontade de ir para a cidade fotografar. Fotografar muitas vezes, no caso de algumas das peças, das fotografias que vão ver, esse contacto, estas ainda são da ruína, também vão vê-las depois utilizadas nas colagens, mas para além da ruína eu também tive necessidade de refotografar, reenquadrar
a experiência do andar, portanto, outro tipo de toque na pedra da cidade, que é uma pedra que muitas vezes está no chão. E sempre nesta ligação com uma espécie de sede, uma vida que vai acontecendo à volta destas pedras que estão mexidas no chão e que vai deixando brotar em alguns momentos umas pequenas ervas que faziam tudo lembrar a escarpa, mas numa escala um pouco diferente. Portanto, gostava agora de partilhar com vocês um outro tipo de abordagem, portanto, para além da aproximação ao arquivo, gostava também que de alguma forma se aproximassem ao processo. Ao processo que fui abrindo conforme as semanas foram passando, lembrar apenas que nós tivemos um encontro prévio no Zoom, que era um encontro que antecipara uma relação física com a água do Porto, e isso não podendo ser possível, então começámos a ponderar esta hipótese de trazer a água para perto do computador, que não é assim uma coisa completamente expectável, não é? Mas nós não quisemos deixar de o experimentar, e na verdade cá em casa até tive que mudar um bocadinho as regras, porque tinha habituado os mais pequenos a garantir-me que não se aproximavam do computador nunca com água, e portanto até isso foi necessário rever para poder fazer o trabalho. Outra coisa que me tem impedido desde então é para levar os livros para o banho. Portanto, há aqui algumas coisas que tiveram que mudar para levar estes livros a banho. Tive que mudar as regras, de facto. Algumas das imagens que eu vou usar agora para este trabalho, elas vão estar disponíveis também para fazerem o download. E mesmo que não tenham estas tintas, depois eu vou mostrar-vos como podem experimentar. Tenho já aqui preparadas uma série de imagens. Estas da escarpa. Na verdade, depois elas foram trabalhadas a preto e branco. Vou-vos mostrar algumas e podem escolher depois o que gostavam que eu colocasse na água. Portanto, nestas caminhadas que fazia, muitas vezes encontrava na calçada estas pedras que tinham sido mexidas. E, portanto, ou então, neste caso, pedras, pela forma como estavam escondidas da luz, de repente transformavam-se em partes do corpo. Ou como cada oportunidade de chegar à água podia permitir muitas vezes
o crescimento de outras pequenas plantas. Portanto, não sei se tem alguma preferência. Funciona melhor em imagens mais claras. Pois era isso que eu ia sugerir, Joana, porque sei, não é, que a layer que está aí da impressão depois rejeita, não é, a tinta a agarrar. Eu não queria... Se forem mais negras, não é? É mais difícil da tinta agarrar. Eu fiz algumas experiências antes. Estas são imagens, ainda não cheguei lá, mas são imagens da escrita. Estas são imagens da ruína. Ou esta, que é uma das pedras. Eu gosto particularmente quando aparecem partes do corpo. Por exemplo, esta, vamos experimentar esta. Sim. Se concordarem. Uau. Vou pôr aqui a secar, mas podemos fazer mais algumas. Agora vamos com... Portanto, estas tintas são especiais para fazer marmoreado, mas temos alternativas, eu já vos mostro. Porque, no fundo, uma parte importante deste trabalho era lidar com o que tinha em casa. Por causa das contingências que já conhecíamos, mas também porque tem a ver com uma forma de estar também. Portanto, aproveitando o que tem a cada momento. Vou experimentar com esta. Mesmo esta tinta que fica depois, também já tenho tentado trazê-la para a página mais branca e, portanto, estas camadas que se dobram, tornando o transparente um pouco menos transparente, um bocadinho mais translúcido nas camadas que se vão sobrepondo, também pode ser interessante.
Podemos experimentar mais uma. Na verdade, este é um trabalho que pode ir sendo feito em termos de experiência. Tem qualquer coisa de lúdico, mas também tem, às vezes, esta vontade de querer dominar o desenho ou de apanhar apenas aquilo que vai ficando, que vai... Gostava de retornar a algumas imagens que vos vão soar familiares. Vou, entretanto, só aqui tirar as coisas. Aquelas que já não vou precisando, e vou colocando outros materiais. Portanto, havia qualquer coisa de toque que me interessava em algumas das pedras, como é que o facto de terem sido tocadas pela água ou trocadas por uma construção que era precisa para acomodar, condicionar, dirigir a água, reservar a água, como é que de repente elas podiam ganhar um outro estatuto depois desse toque. E no fundo o que aconteceu também com as imagens fotográficas é que eu gostava que houvesse essa ligação na colagem, ou seja, há sempre dois momentos, o do arquivo e o meu, que se juntam, e portanto aquele que será a linha de contacto, a linha da turbulência, daquilo que precisa de ser trabalhado num comum, seria este centro em quase todas as imagens. Portanto, estas já são colagens. E o que eu propunha hoje aqui com vocês era reverter esse processo. Portanto, eu preocupei em ligar estas imagens, estes dois arquivos, eu gostava hoje aqui com vocês desfazer esta ligação, utilizando também a água. No fundo, também inspirado por alguns dos jogos que fazemos aqui em casa, como o pedra, papel e tesoura, que convocam as mãos para uma relação de forças. Então aqui podíamos jogar aquilo que seria o papel, a pedra e a água. Portanto, aqui a água teria essa função de cortar. Há aqui mais colagens, mas eu já não tenho mais espaço. Eu depois mostro-vos como é que ele fica na publicação que imaginei entretanto. Portanto, qual era a ideia agora? Era que nós pudéssemos desfazer esta colagem, desfazer num sentido positivo, deixar que a água atue sobre esta linha que ligou esta língua, podia ser conflituosa, de ligação entre arquivos que distam 100 anos, não é? Mais de 100 anos. Reforçar este lugar dessa turbulência
convocando algumas pedras que entretanto também se foram reunindo. Também já vão ver como. Mas a ideia é que também pudessem pensar nas pedras que cada um tem em casa, não é? Esta vontade de trabalhar este material junto, de ver ligações possíveis, foi qualquer coisa que desde o início aconteceu. E, portanto, aqui no lado mais material, eu gostava então que o papel envolvesse a pedra, como no jogo da pedra, papel, tesoura. Aqui já não temos as mãos, mas são mãos que precisam de fazer atuar este gesto. No fundo, este peso da pedra leva esta fotografia, esta colagem, ir para uma água mais profunda. Será qualquer coisa que nós queremos fazer desaparecer da superfície? Um pouco também como acontecia com estes lugares que ficam submersos. Para além destas pedras, havia também a hipótese de procurarem outras pedras que tenham em casa. E quando nós pensamos nisso, eu pelo menos lembrei-me destas. Vocês terão outras, com certeza. Era também importante que as mãos estivessem colocadas em água, porque elas também se mudam nesse processo. E esse ganhar de textura é qualquer coisa que nos aproxima de outras matérias também. Inclusivamente o papel, que se fragiliza, que fica mais mole, mais possível de ser cortado, no sentido do jogo que vos tinha falado. E enquanto estas fotografias ficam aqui a amolecer, para receberem a sua merecida fratura novamente, gostava de vos mostrar uma outra possibilidade que trouxe para este trabalho e que vem na sequência da performatividade que vos tinha falado, da ideia do toque, com a cidade, do caminhar, do deambular, mas muitas vezes esse momento também acontece a partir da escrita, desse toque com o papel. Portanto, o que vos trago aqui são algumas das imagens que também estão disponíveis depois para descarregar se quiserem e também podem ser mergulhadas no papel, mas no fundo era a possibilidade de, a partir desta performance da escrita com duas pedras na mão, imaginar que poderia também seguir nesta publicação coletiva o desaparecimento do nome com duas pedras na mão e que do outro lado tem a possibilidade de também deixar um espaço aberto para outro tipo de leituras, outro tipo de desenho com pedra possa surgir deste lado do granito. Claro que isto são maquetes ainda. Tive necessidade também de pensar como ligar estas experiências todas num
numa espécie de livro, uma maquete de livro, que mostrasse de alguma forma esse processo fluido. Portanto, o que vai acontecer aqui é que algumas das colagens que viram vão estar misturadas com as pedras que eu fui fotografando. Deixa-me só virar ao contrário. Começa por este lado. Mais uma vez aqui a ligação entre os dois arquivos. Esta como resultado do ato performativo de andar em torno do edifício da Sé. Fui para esse lugar primeiro porque tem uma calçada que permite uma recolha destas pedras que foram mexidas, que foram tocadas, intercaladas também com os lugares mais subterrâneos desta água. Portanto, isto para já realmente vocês veem que são impressões feitas em A4 e ver como é que poderiam funcionar em conjunto, não é? Apenas isso para já. Mas que serve para pensar a vizinhança das imagens, e vinha também um bocadinho no sentido da sequência de palavras, de ações que fui discriminando no caderno de escrita afluente. Esta é uma imagem importante que convocou muitas das coisas que aqui aconteceram, que é uma pedra que está colocada numa parede, não no chão como esta, mas que tem este aviso. Esta pedra substitui outra que está no Museu Municipal, 1905. Mais uma vez, há qualquer coisa de especial numa pedra que é retirada do seu lugar, do lugar onde estaria, não é? Esta pedra que é tirada e é colocada num lugar com um estatuto diferente, a partir desse toque. E na verdade depois continua, eu chamo-lhe para já livro 360, porque ele na verdade funciona como uma espécie de livro que pode começar e um ciclo e que vai seguindo. Alô, Joana? Joana? Hugo, estou a ouvir-te. Como é que estás em termos de apresentação? Posso parar quando tu quiseres. Na verdade eu não tinha princípio, meio e fim, mas fui... Tenho mais 5 minutos? Tens. Pronto, ótimo. Ok, até já. Até já. Com os 5 minutos que me restam, queria experimentar aqui. Acho que mostrei quase tudo o que queria. Houve aqui algumas coisinhas que puderam saltar. Havia uma outra coisa que queria partilhar com vocês. Se calhar não vou experimentar abrir estes pedacinhos para novamente aquilo que vos tinha convidado a partilhar comigo. Vou agora partilhar o ecrã só para perceberem como é que a minha prática profissional hoje se cruza também com o trabalho mais experimental que fui fazendo aqui. Portanto, eu vou partilhar agora a tela, tá bom? Na verdade, estou a partilhar a tela com vocês porque o que aconteceu neste processo em que estava confinada é que, e usando todas as matérias que me rodeiam para pensar este assunto, todos foram convocados para estas experiências. Portanto, já vos tinha falado da necessidade de mudar as regras da relação com a água e com alguns espaços da casa que tinham tecnologia, não é? Que havia este acidente iminente. Mas também, e porque tenho vindo a trabalhar no âmbito de uma investigação de doutoramento, possíveis relações entre processos artísticos da produção de livros de artista e educação artística, com crianças muito pequenas. Portanto, não tenho o grupo do costume, não tenho o grupo sequer, por causa das condições que vocês já conhecem. Portanto,
Utilizei também a matéria humana que tinha em casa. Penso que continuam a ver também a minha câmara, não veem? Não sei se veem esta câmara ainda. Sim, sim. Oh. Vou aproveitar também então este segundo espaço para retomar a pedra que tinha sido tocada e que por isso tinha sido mudada de lugar, era uma ausência, e o que aconteceu também com as opções dos mais pequenos na seleção das pedras, encontrarem uma que merecia um lugar diferente das outras, e portanto a pedra que já não viu bem, que já não teve a oportunidade de ser molhada, que passou a parte de todas as experiências que estão agora a ver nas fotografias, por sentir que ela tinha uma fragilidade e que precisava de ser protegida das outras. Portanto, é uma pedra que tem um brilho diferente, que tem inclusivamente uma vida aqui, uma espécie de ilha, que tem uma textura diferente e, portanto, interessou aos mais pequenos selecionar esta e colocá-la dentro de uma caixa. E, de repente, há aqui coisas que me fazem criar uma outra história destas coisas que têm que ser mudadas de lugar e preservadas de uma maneira diferente, muito relacionada também com os afetos que se vão criando à volta destas coisas e da maneira como elas nos tocam, como somos tocadas por elas também. E havia muito mais coisas para falar e para mostrar, mas eu penso que já foi possível mostrar muitas das coisas que vimos trabalhando em conjunto. Portanto, eu penso que daqui a pouco a nossa sala vai ser fechada, mas não queria deixar de aproveitar para vos agradecer a vossa vinda cá hoje, e de ter tido... Na verdade, não tivemos grande oportunidade de trocar conversa, mas vai haver mais um período curtinho a seguir e, portanto, se houver alguma questão que queiram colocar, alguma situação que gostassem que desenvolvesse um bocadinho mais, podemos fazê-lo no momento que se segue. Penso que ainda não acabou aqui Se quiserem aproveitar estes minutos que faltam para fazer alguma questão. Eu aproveito para terminar então com algumas das frases que surgiram desde todo este processo, trazendo novamente esta ideia das duas pedras na mão. Ações como falar com duas pedras na mão, andar com duas pedras na mão, escrever com duas pedras na mão, viver com duas pedras na mão, nomear com duas pedras na mão, nascer com duas pedras na mão, pensar com duas pedras na mão, chegar com duas pedras na mão, partir com duas pedras na mão, desejar com duas pedras na mão, submergir com duas pedras na mão, resistir com duas pedras na mão, saciar com duas pedras na mão, transpirar com duas pedras na mão, rebolar com duas pedras na mão. Na verdade, iríamos continuar esta lista por aqui fora, aproximando-nos de algumas experiências que provavelmente têm ou que já passaram e que trazem sempre esta ideia de turbulência e o que fazemos com aquilo que temos nas nossas próprias mãos, não é? Os participantes, as pequenas participações aqui, tiveram todos os materiais que eu também usei, excetuando aqui na questão das tintas. Aquilo que foi dado para ser trabalhado foi óleo vegetal e algumas das fotografias também que viram aqui e um bocadinho de tinta acrílica misturada na água, evitando o cheiro forte e intenso que têm as tintas que eu utilizei aqui hoje. Estas experiências que vêm aqui
nas fotografias, vou aproveitar novamente este segundo ecrã para as mostrar. Depois, todas estas coisas, claro, pelos mais pequeninos podem ser mexidas com um à vontade que às vezes nos surpreende. Inclusivamente terminou a atividade com os mais pequenos a vestir o livro. Portanto, há sempre aqui outras possibilidades que em princípio não teríamos colocado, mas que podem ser interessantes para pensarmos o objeto livre e a maneira como ela comunica, e até inclusivamente com a escala que tem. E vou terminar